Para nós, cristãos, a caridade ou o amor, ele não é algo abstrato. Ele tem nome, ele tem rosto, ele se revelou a nós, que é o Filho de Deus. Caridade na cruz revela que o amor foi feito, se fez gente, e ali da cruz emanou todo o amor para com a humanidade. Jesus realmente vive uma experiência de kenosis, de rebaixamento, ele se esvazia totalmente. Ele não retém nada de si, ele dá tudo de si por amor a nós. Bastava uma gota, apenas uma gota do seu sangue, para que toda a humanidade fosse salva. Mas ele se esvaziou, ele deu tudo de si, para mostrar que o amor, não esse amor romantizado, esse amor dos filmes que nós assistimos, não se trata desse amor, se trata de um amor que passa pela escolha de sofrer por quem é amado. Para nós cristãos, nós temos o coração como um símbolo do amor. Mas antes de termos o coração como símbolo do amor, nós devemos ter a cruz como símbolo de amor. Porque ali Jesus não só falou, ali Jesus se fez amor derramado por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. O pecado, o castigo que nós deveríamos pagar, ele levou sobre si. Por suas chagas, nós fomos curados. Termos a presença da relíquia da Santa Cruz, remete a nós um símbolo que está para além de um pedaço do santo madeiro. Nos leva a contemplar que o amor se dá sem medida. E que amor e sofrimento às vezes se dão as mãos. Sofrimento, cruz, às vezes é inevitável na nossa vida. A gente não procura, mas vem. Me revoltar não vai fazer com que a cruz às vezes desapareça. Às vezes na nossa fantasia a gente pensa que se a gente reclamar exaustivamente, a cruz vai desaparecer. Não, vai continuar onde está. Há cruzes que nós não procuramos. Como exemplo cito, uma criança recém-nascida que nasce com algum problema, que já luta para sobreviver, mal nasceu e já está lutando para sobreviver. Aquela criança não pediu nenhum sofrimento. Há sofrimentos que nós não pedimos, há cruzes que vêm e que nós não desejamos, simplesmente vêm. Jesus nos mostra que diante da cruz que eu não desejo, mas vem, não adianta resistir. É ilusão nossa pensarmos que se nós resistirmos à cruz, ela vai se dissolver, ela vai deixar de existir. Jesus faz ao contrário, ele abraça a cruz. E aqui trago um exemplo, pensando sobre a caridade na cruz, fiquei pensando em algo que aconteceu na minha vida, e que faz sentido, que quando nós, ao invés de brigar com a nossa cruz, a gente abraça ela, não é que a cruz vai desaparecer, mas a proporção dela se torna menor. Porque além da cruz ser pesada, a gente coloca
um modo de enxergar ela muito maior do que às vezes ela é. Então, numa vez, eu não queria participar de um encontro, mas eu era semifráter ainda, os padres me pediram do seminário, você vai participar. Então já começou aí o meu desgosto, fazer algo que eu não estava querendo, algo que eu não estava me planejando, mas me imporam aquilo, você vai fazer. E eu fui. Entre o dia que eu fiquei sabendo e o dia de ir para esse encontro, que era em torno de uma semana de encontro, eu já estava me torturando psicologicamente comigo mesmo, dizendo, tá vendo? Eu não deveria ir, mas eu preciso ir, e começava a reclamar, e começava a murmurar. Mudou, o fato de eu ficar murmurando resolveu? Não, dificultou para mim. Chegou o dia, fui para o encontro, todo mundo alegre, todo mundo sorridente, se encontrando, e eu com uma cara de quem chupou limão, dizendo para mim, eu não quero estar aqui, mas eu tenho que ficar uma semana, e eu contava ainda, falta, tirando hoje, ainda falta tal. Meu Deus, 6 dias ainda, nem na metade cheguei, isso conversando comigo mesmo, né? E conversa vai, o encontro passou um dia, um encontro arrastado, fazia as dinâmicas, tudo o que precisava, para não me sentir assim deslocado do grupo, né, dizendo, nossa, isso aqui não participa de nada, mas participei. No segundo dia, no momento de oração, me veio uma inspiração, uma moção, uma iluminação, que dizia algo assim para mim, ame esse encontro. Eu dizia, pelo amor de Deus, como amar esse encontro? Eu estou querendo é sumir daqui. Ame esse encontro. Isso ficou gritando, ame esse encontro. E coloquei em prática isso. O encontro desapareceu? Não, ele estava acontecendo do mesmo jeito. Só que o modo como eu olhei para aquele encontro mudou. Percebe, quando a dificuldade vem na nossa vida, a primeira coisa que nós temos é a resistência. A resistência para algo que a gente não quer, que a gente pode dizer que é a cruz. A gente não estava esperando, mas vem. E Jesus pede para a gente abraçar a cruz, amar a situação difícil. Não é que isso vai fazer com que a cruz desapareça, mas vai mudar a minha percepção em relação à cruz. A pergunta que eu estava fazendo é, por que eu precisava estar aqui, nesse encontro? A pergunta mudou, para que eu estava aqui nesse encontro? O que ele quer me mostrar? O que ele quer me falar que eu não estou enxergando? Por isso eu pergunto, diante da sua cruz, que não é igual à minha. A pergunta não é por que você está levando essa cruz. A pergunta é para quê? O que isso está querendo te ensinar? O que isso está querendo te mostrar? O que isso está querendo te ampliar a consciência? Que talvez sem a cruz a gente não vai descobrir. Então eu repito, há situações que nós precisamos mostrar a caridade na cruz. Eu preciso amar essa situação, investir, tenta olhar com outros olhos, tenta descobrir aquilo que está para além da revolta, que é normal a gente se revoltar, mas a gente pode ir mais profundo. Mas é uma preguiça tremenda da minha parte querer entender algo mais profundo. O bom é ficar sempre no raso, é pouco esforço. Mas quando a gente entende o porquê, a gente, como dizia um filósofo existencialista, Sartre,
a gente supera qualquer como. Quando a gente sabe o porquê daquela cruz, a gente consegue superar as dificuldades, os obstáculos. Aquilo não é suficiente para nos parar. Mas para isso eu preciso fazer esse exercício de entender o que é essa situação desconfortante. O mais fácil é a gente pedir: Jesus, tira de mim a cruz. A sabedoria nos ensina: Senhor, se essa cruz não está indo embora, o que eu preciso aprender? Porque senão ela volta de novo, e daí eu não quero aprender, e ela volta de novo. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: essa situação sempre se repete na minha vida. Antes aconteceu lá, depois aconteceu ali, depois aconteceu lá. E se a gente não tomar consciência do que a cruz quer me ensinar, vai continuar repetindo em situações diferentes, com pessoas diferentes, aquilo que até eu dizer, tá bom, venceu. Deixa eu entender isso, entender que lugar que isso ocupa na minha vida, o que eu posso aprender com essa situação que não é confortante. Mas não, nós ficamos no movimento da rejeição. Senhor, tira de mim, tira de mim. E há cruzes que de fato Deus tira de nós. Mas há outras que a gente vai ter que fazer o tema dessa noite. Caridade na cruz, amor na cruz. Porque o amor é doação, o amor é entrega, é esvaziar-se. Percebe? O nosso maior conflito com a gente mesmo diante das nossas cruzes, muitas vezes não é a cruz em si, mas é a resistência de aceitar a cruz na nossa vida. A gente diz assim: mas se eu não tivesse essa cruz, seria tão mais fácil. Se eu não tivesse essa situação, seria muito melhor. Mas não dá para negar, existe. Então a gente fica como que um saudosismo e uma ideia de que se a gente não tiver, claro que seria mais fácil, mas o fato de eu ficar resistindo a ela, dizendo: eu não aceito essa cruz, eu não aceito esse sofrimento, eu vou lutar contra, eu vou investir tempo e energia para não integrar ela na minha vida, eu vou ficar sendo inimigo da cruz. Ela vai aparecer em outro momento. Há pessoas que, por exemplo, fazem a opção por uma cruz. Quem cuida de um enfermo, de um idoso, faz a opção pela caridade na cruz. Ela precisa renunciar muito de si. Dependendo do enfermo, dependendo da pessoa, precisa estar praticamente tempo integral ao seu lado. Ela precisa renunciar muitas vezes um passeio. Ela precisa renunciar a algo que lhe causa satisfação. Mas ela faz uma escolha. Então há a cruz que eu não peço e vem. Tem cruzes que eu assumo, que eu digo para mim mesmo: eu vou fazer uma opção. Vai ser difícil, mas faz parte do meu processo de santificação, do amadurecimento. Não vai ser fácil, mas eu sei que isso aí é algo muito maior do que aquilo que eu desejo para mim agora. Tem cruzes que é o outro que traz para mim. Uma situação. A inconsequência de uma pessoa pode trazer uma cruz enorme na minha vida. Todos nós sabemos, a gente não pode beber álcool e dirigir.
Mas volta e meia a gente escuta que uma pessoa alcoolizada atropelou uma criança, atropelou um pai de família, alguém que estava na rua que não tinha nada a ver com aquilo. A família passa a ter uma cruz. E de novo, ame a cruz. Meu Deus, mas isso é fora. Não é lógico mesmo. Não é lógico. Amar a cruz nessa situação requer de nós um processo de readaptação. No começo a gente tem a resistência. Tem cruzes que nós trazemos para a nossa vida. Essas a gente podia evitar. Mas a gente caça elas. Por exemplo, e vem agora um atendimento que aconteceu um tempo atrás, aonde a pessoa estava desesperada, procurou um aconselhamento, uma orientação, porque a esposa estava se separando dele. E a causa era, ele teve um envolvimento com uma outra pessoa no seu trabalho. Ele estava arrasado, chorava compulsivamente, dizia-se arrependido. Ele sabia, de certa maneira, que aquilo não era lícito. Mas ele procurou a cruz. E o meu objetivo, e o objetivo de qualquer pessoa, não é aliviar a cruz dele. É fazer ele aprender agora. Então há sofrimentos que nós caçamos. Por exemplo, eu tenho consciência que se eu ficar mais com a boca fechada, propagar menos fofoca, sei lá, algo assim, eu vou evitar dor de cabeça para mim. Porque se eu falo algo que o outro me falou, isso chega no ouvido dele, a pessoa vai vir tirar satisfação. Nossa, eu te confiei uma coisa e você falou, então não quero mais falar contigo. Mas eu poderia ter evitado. Há cruzes que nós precisamos amar, caridade na cruz, sabendo que a gente poderia evitar. Essas estão, de certa maneira, sobre as nossas escolhas. É interessante, a gente faz o que não deve, depois pede para Jesus tirar a cruz. É muito fácil assim. Que fé é essa? Que eu apronto e depois falo para Jesus, eu não quero as consequências do que eu fiz, tá? Resolve aí para mim. Ele vai dizer, tome a tua cruz e siga-me. É as consequências do que você, que nós fizemos. Percebe as dimensões da cruz na nossa vida? Jesus nos ensina a colocar amor nelas, não para que elas desapareçam, mas para que a gente encontre um sentido e possa entender ela de fato, o que ela quer nos mostrar. Então, eu acho muito estranho um pregador, alguém dizer assim, venha para mim, porque aqui Deus vai aliviar todos os teus sofrimentos, você não vai mais sofrer. Aqui você vai viver Alice no País das Maravilhas, só alegria. E a gente pensa que essa conta fecha, e não fecha. Porque em algum momento a gente vai sofrer, isso faz parte, está inerente à nossa condição, sabendo que há sofrimentos que eu procuro para mim. Há sofrimentos que o outro traz para mim. Há sofrimentos que eu não procuro, mas vêm. As cruzes, elas podem ser vistas como maldição. Por isso que muitos cristãos não católicos não fazem o sinal da cruz. Porque a compreensão da cruz ali morreu Jesus. Sim. A cruz é sinal de maldição, é sinal de sofrimento, é sinal de dor, é sinal de horror.
conseguimos olhar para além disso e dizer sim, é sinal de horror, é sinal de tortura, é sinal de maldição, mas além disso, é sinal de amor, de entrega, de despojamento. Por isso eu repito, eu não sei qual é a sua cruz, eu mal conheço as minhas, mas o que Jesus pede no Evangelho é: abrace a cruz, não lute contra ela. Se você pode mudar a situação, ok, invista força, peça a graça de Deus e vá em frente. Mas há coisas que a gente não consegue mudar. Então deixa que isso mude a gente. Olha que sabedoria. Aquilo que eu consigo mudar, ok. Mas há coisas que eu preciso dizer, isso eu não consigo mudar. Então, se eu não consigo mudar, eu vou deixar que isso me mude. Mude o meu modo de ver, meu modo de perceber, meu modo de compreender, meu modo de significar. Tome a sua cruz e me siga.